Então vamos começar. Primeiro, seja bem-vindo à academia. Você é a acadêmica da palavra a partir de agora, ok? Vamos lá então. Na nossa primeira aulinha de hoje. Seguinte, dona Rayane, deixa eu passar aqui, né? Deixa eu encontrar aqui o... Pronto. O curso. Como é que eu dividi? É uma proposta que eu estou fazendo para você em termos de divisão de curso. Assim, como a gente tem muito conteúdo aqui, você tem muito conteúdo aí, muitas dúvidas aí, a gente tem que ter algum tipo de estrutura. Então eu estou estruturando assim, no item 1. Eu vou dividir um pacote de dados, de informações para você sobre a produção para o político. Depois eu vou passar para você produção para a imprensa, ou seja, tudo aquilo que você, como assessora de imprensa ou assessora de comunicação, que eu vou te chamar de ASCOM aqui, assessora de comunicação. Então, toda a produção que você tem que fazer, criar, desenvolver para o político, toda a produção que você deve também fazer, criar, desenvolver para a imprensa e toda a produção que você também deve criar para o gabinete, para as pessoas de uma forma geral que estão ligadas ao prefeito. Então, você é assessora do prefeito, correto? Exatamente. Pronto, ok. Mais 8 secretarias. Tranquilo. Então, essas secretarias, o gabinete do prefeito, essa, como diz o Matuto, né, essa ruma de gente que fica no teu pé, atrás de informações, atrás de trabalho, entra aí no item 3, ou seja, existe uma produção que está focada no político, outra produção que está focada na imprensa e outra produção que você vai focar nessa turma toda aí que está ligada ao mandato do prefeito, ok? E ainda tem as tuas demandas, que essa aula, essa hora final que a gente vai parar sempre, faltando uma hora para terminar a aula, para você trazer as demandas do dia a dia e as demandas da própria aula, dos exercícios, dos textos que eu mandei, que eu pedi, né, sugeri que você fosse lendo ao longo do tempo, tá certo assim? Certo. Então vamos lá. Primeiro, quero saber de você qual é a tua motivação para eu ir afunilando, para eu ir sintonizando o meu conteúdo com a tua necessidade, para a gente não ficar perdendo tempo com coisas que não te interessam. Então eu quero saber primeiro qual é a tua motivação, para que você quer fazer esse curso? Motivação é para eu ser a melhor assessora de imprensa parlamentar do estado do Ceará. Ótimo, maravilha. Sua necessidade hoje em termos de comunicação? Falta de estrutura, muita falta de estrutura. Lá na prefeitura. Duas prefeituras, de Paraipaba e ambas falta de estrutura. Ah, você está então assessorando o prefeito de duas cidades. Duas prefeituras. O neto é prefeito de Paraipaba e o avô é prefeito de Paracuru. E eu estou nessas duas prefeituras e ainda assessoro o presidente da Câmara de Paraipaba. Aí então você não vai viver, né? O que a gente não faz com o dinheiro? Calma, o dinheiro não é tudo, hein? O dinheiro não é tudo. O importante, aí já vai a primeira dica, o importante é você qualificar e não quantificar. É um trabalho muito qualificado esse trabalho da assessoria de comunicação. Eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito de estar transitando entre o executivo e o legislativo. É muito trabalhoso? Mas assim, é prazeroso. Eu amo ser assessora parlamentar, eu gosto muito. Não, maravilha, você é jovem, tá com gás todo, então vai aproveitar esse gás. Só eu te peço uma coisa, quando você tem que usar o bom senso, quando você sentir algo assim do tipo, puxa, eu acho que eu não estou dando conta em termos de qualidade, eu estou sendo cobrada e não estou conseguindo atender a cobrança do meu cliente. Aí acende um sinal amarelo aí, né? Se não for vermelho. Por quê? Porque você sendo jovem, você tem que construir a tua carreira. É muito perigoso quando você vai com muita sede ao pote. Não estou falando que é o seu caso não, eu só estou levantando a questão. Porque como você é uma jornalista jovem, já está iniciando muito bem, com muito trabalho, né? Ou seja, em 3 lugares ao mesmo tempo, praticamente você tem que atuar. Então, assim, você tem que qualificar a tua ascensão e a tua imagem como profissional. Porque qualquer deslize em qualquer uma das prefeituras, em qualquer um dos teus trabalhos, acaba contaminando negativamente a tua imagem. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado para que você cresça
Se possível, claro, em quantidade e em qualidade, mas se for para escolher entre um e outro, prefira sempre a qualidade, nunca a quantidade, porque para a quantidade, assim, você, repito, como você é jovem, você vai pegar outras prefeituras, você vai pegar governo, você vai pegar prefeitos, vereadores, deputados, enfim, o importante é você ter um ótimo início. Você tendo um ótimo início, as pessoas vão falar bem de você, aí maravilha. Agora, se você pecar, as pessoas vão falar mal de você e esse negócio é igual rastilho de pólvora, né? O nosso grupo, o nosso mercado é tão pequenininho que qualquer pessoa que, sei lá, que comete um erro ou que comete um acerto, logo fica conhecida, né? Então, assim, só para você tomar cuidado com isso, mas assim, no que for possível esse curso te ajudar, eu acredito mesmo nesse conteúdo que ele vai te ajudar com certeza em todos esses teus trabalhos aí. Mas vamos lá, então, sua motivação, sua necessidade, sua pretensão, você já falou que quer ser, né? Eu não digo você ser a melhor, mas ser uma das melhores, porque ser a melhor você fica sozinha e a solidão é muito ruim. Eu quero ser a melhor. Tudo bem. A ambição é sua, né? Então vamos lá. Vamos trabalhar para isso, vamos estudar pra caramba para isso, porque assim, são dois passos, né? O estudo e a experiência. O estudo e a experiência. Aí sim, você vai longe com certeza. Se você ficar só com o estudo, você fica manca. E se você ficar só com a experiência, também fica manca. Então é o estudo e a experiência. E ainda bem que você está apostando no estudo também, porque a experiência você já está adquirindo aí. Agora me fala, Rayane, como jornalista, como assessora, qual é, ou quais são, se você quiser falar mais de um, teus pontos fortes, e depois fala das tuas limitações. Olha, o meu principal ponto forte que eu escuto também dos meus gestores é que eu sou comprometida e dedicada com o meu trabalho, que eu sou responsável. Eu não deixo, eu não sou cobrada, o gestor às vezes me passa uma demanda e eu faço, né, no tempo bem hábil, digamos assim, e ele sempre fala, você é muito dedicada, é muito comprometida, se colocar uma coisa na sua mão, eu tenho certeza que será feita. Maravilha. Então, assim, eu planejo muito meu dia para conseguir atender esses meus 3 clientes e no final, graças a Deus, até agora fica tudo certo. Maravilha. E falo, mas a posição é esse. Maravilha. E limitação? Limitação, aqui é a minha falta de estrutura. Aqui é a minha falta de estrutura mesmo. Agora eu te pergunto limitação pessoal. Você, Rayane. A estrutura... Limitação pessoal, que hoje foi um dia assim que aconteceu, no serviço público eu vejo que existe muita gente que engole sapo para permanecer nos cargos. Eu não engulo. Se aquilo dali não me fizer mais feliz, eu não fico, não fico me rebaixando, eu não engulo sapo. Eu faço o que eu tenho que fazer e pronto. E no serviço público não, eu vejo muita gente tem um sapo babando o prefeito para estar nos cargos e eu vejo que as pessoas ficam em ascensão, mas eu, Rayane, eu não faço isso. Ok, você se posiciona então com firmeza naquilo que você acredita, não é assim? Justamente. Ok, isso é muito importante para que a gente construa também aqui, a gente vai falar sobre isso, mas é muito importante para um assessor de comunicação, alguém que está ligado ao poder, seja legislativo, seja executivo, não importa, mas enfim, de você se posicionar mesmo com firmeza, porque você vai dizer muitas vezes o que o prefeito deve fazer, né? Então, assim, algumas pessoas não estão acostumadas a ouvir ordens de outras pessoas, principalmente de colaboradores, de funcionários ou de empregados, né? Aí o jeito que ele pode se referir às pessoas que trabalham com ele. Mas em alguns momentos você vai dizer, prefeito, o senhor tem que ler isso aqui, tem que estudar isso aqui, tem que se comportar assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então é muito importante que o jornalista, né, na assessoria de comunicação, ele se posicione exatamente assim, quase que dando ordens para o camarada, né? Mas é claro que isso é algo que vai sendo construído ao longo do tempo, porque a pessoa vai ficar confiante mediante todos os acertos que você vai mostrando para ele ou para ela, né, para o assessor, para o assessorado, todas as coisas certas que você vai construindo, e ele vai percebendo, não, a Rayane tem razão, porque do jeito que ela falou, aconteceu, né, do jeito que ela escreveu, aconteceu. E aí isso vai criando uma credibilidade para você chegar em determinado momento e dizer, prefeito, agora quem fala sou eu.
Deixa eu explicar. Segue esse caminho, segue essa diretriz. E isso aos poucos você vai construindo, não só nessa situação, como em qualquer outra situação no futuro que você vai ter como assessora de pessoas que estão em cargos importantes. Então, maravilha. Para mim está tudo bem tranquilo, está bem respondido aí o que você está dizendo. Agora a gente está entrando numa outra tela. Ó, lembra, né? Eu estou mostrando a minha tela para você. Se por algum motivo você não enxergar a tela ou tiver ruim, me avisa, tá bom? Para eu não ficar falando achando que você está vendo, ok? Muito bem. Então, primeira coisa, desafios do cargo. Com certeza você já está sentindo muito daquilo que eu vou falar aqui, né? Já que você está em 3 lugares, você iniciou esse ano, não foi? Logo depois das eleições? Foi, eu fiz uma campanha, né? Que aí ganhou, que é o prefeito de Paraipaba. Aí fui chamada para Aracuru, que é o avô dele. E aí também trabalho com o presidente da Câmara do município. Entendi, maravilha. Então, assim, desafios você já pode colocar uma lista, né, de compras de desafios que você já vem enfrentando. Alguns desafios são momentâneos porque, enfim, você está iniciando, é jovem, as pessoas talvez não olhem para você, é uma menina, como diz no interior, uma menina velha dessa aí fica falando isso, falando aquilo, mandando eu fazer isso, mandando eu fazer aquilo. Enfim, são algumas coisas que você aos poucos vai colocando de lado, né? São problemas, são desafios que você vai enfrentando e que daqui a pouco esses desafios vão desaparecer. Mas existem desafios que são eternos na vida de um assessor de comunicação. Detalhe, na maioria das vezes eu vou te chamar e eu vou me referir ao trabalho como assessoria de comunicação e não só assessoria de imprensa, ok? E a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas coisas, mas tem muita gente, inclusive profissionais aí, que não separam assessoria de comunicação de assessoria de imprensa. Existe uma diferença em termos de quantidade de trabalho, inclusive. Você já viu isso? Perfeito. Aí na comunicação vem o design, vem a fotografia, perfeito, às vezes vem o marketing, dependendo do ponto de vista da pessoa. A imprensa é só uma ramificação. É por isso que às vezes até quando alguém me diz que eu sou de imprensa, eu sempre digo, eu não sou de imprensa, sou assessora de comunicação, coordenadora de comunicação, sou assessora da prefeitura. Perfeito. Existe muita coisa que o pessoal confunde. Perfeito, é isso mesmo. Você está fazendo pós-graduação em quê? Eu faço pós-assessoria de comunicação na FIC. Ah, que legal, tá massa, tá ótimo, tá se qualificando, muito bem. Então é isso mesmo, né? Tá perfeitinho a explicação. A assessoria de comunicação ela é muito maior, né? E assim, inclui também redes sociais, enfim, a comunicação é tudo aquilo que passa a criar a determinada imagem que o político quer na sociedade, né? Então assim, primeiro desafio aqui que eu coloquei, posicionar-se como profissional peça-chave no mandato. Isso aí você já deixou claro para mim. Seu posicionamento como profissional diante dessas pessoas que são pessoas poderosas aí nos municípios que você atua, já ficou muito claro. Você já se posiciona exatamente assim. Já se posiciona como assessora de comunicação, já se posiciona como alguém que assim, não baixa a cabeça para qualquer coisa, né? Enfim, você vai criando um posicionamento como uma profissional chave, peça-chave. Por quê? Para a maioria, não sei ainda, depois a gente vai discutir isso ao longo do curso, mas eu não sei ainda como é a visão dos políticos para quem você trabalha. Mas a maioria, ou pelo menos muitos dos políticos, muitos dos profissionais que precisam de um assessor de imprensa ou assessor de comunicação, eles não têm a dimensão da importância que é o cargo e o profissional de assessoria de comunicação. O que você pode me dizer das pessoas para quem você trabalha? Eles têm essa dimensão ou ainda você está construindo? Olha, o prefeito de Paraipaba, ele é bem jovem, ele tem 27 anos. E ele enxerga a comunicação como, assim, um coração, digamos assim, de uma empresa. Ótimo. Né? Ele entende pouco, assim, aos poucos, ele vai entender, porque ele é administrador, né? Eu gosto de explicando, mas ele tá visando, ele tem visão. O prefeito de Paracuru, ele é um senhor, ele tem 85 anos. Minha nossa. Mais idoso do estado. Deve ser do Brasil. Ele não tem qualquer visão. Qualquer visão. Uhum. O que é que eu faço? Eu me atrelo à filha dele. Perfeito. Ela tem
da comunicação. Ótimo. O presidente da Câmara, ele entende aos poucos, ele tem aquele jeito rude de ser. Uhum. Aí eu vou explicando também as coisas aos poucos. Mas, de fato, é realmente o prefeito para que entende as coisas bem de comunicação. Pronto, maravilha, né? Maravilha. Então, o teu posicionamento está sendo construído e isso aí é ótimo, porque é importante, até assim, em termos salariais, em termos de importância mesmo, de olhar para você como uma pessoa importante, como eu coloquei, uma peça-chave mesmo no mandato dele, já que existem tantos secretários, puxa-sacos, enfim, nesse universo da política tem de tudo isso, e você tem que ser aquela pessoa assim, muito importante, uma das mais importantes, que ele vai olhar e vai pensar, eu não posso me ver sozinho sem a Rayane. Né? Então é uma questão até de gerenciamento de carreira mesmo, eu não posso viver sem uma assessora de comunicação, eu não posso viver sem uma, daqui a pouco isso pode virar até uma secretaria de comunicação, enfim, dependendo do andar da carruagem para cada uma dessas cidades aí. Mas de qualquer forma, o posicionamento é fundamental. Outra coisa, o consumo de informações é outro desafio que você vai ter. Você vai ter que consumir muita informação diariamente nas possibilidades que você tem, nas horas que você tem para isso, para estudar o que é que está acontecendo nas cidades, no Ceará e no Brasil. Né? Claro que também, se quiser estudar o que está acontecendo no mundo, é muito bom, mas não é só estudar por estudar. Qual é a ideia desse desafio que você tem? É você sempre, daqui a pouco a gente vai ver isso, é você sempre estar munida de informações que você pode usar dentro do mandato do político, você entende? Então, alguma coisa que está acontecendo em Fortaleza, que aos olhos da maioria das pessoas não tem nada a ver com Paraipaba ou com os outros municípios que você atua, mas no teu olhar você deve buscar alguma relação para você utilizar favoravelmente ao mandato dos políticos que você assessora. Então, assim, é uma questão de treinamento. Eu não sei, obviamente, como é isso dentro da Rayane, né? Não sei como é que você atua nisso, mas você tem que pegar um jornal, tem que pegar o jornal O Povo, Diário do Nordeste e tal, fazer uma leitura já procurando informações que você possa ligar direta ou indiretamente aos teus assessorados. Então, isso é um exercício mesmo que você... eu não consigo fazer isso, Danilo, ainda, mas então é uma coisa que você vai exercitando. É você pegar, por exemplo, parece que está tendo greve aqui em Fortaleza, de ônibus. Inclusive, alguns ônibus foram queimados aqui em Fortaleza, agora à tarde. Né? E eu não sei exatamente se é problema com os grevistas ou se é aquele pessoal lá das prisões, né, os bandidos que estão mandando recolher ônibus e estão tocando fogo. Eu não sei ainda, estava fixado aqui na nossa aula de hoje, então eu nem parei para ler isso aí. Mas, por exemplo, um assunto como esse que aparentemente não tem nada a ver com Paraipaba, por exemplo, eu vou citar mais Paraipaba, não tem nada a ver aí com a tua cidade, tem que descobrir ou tem que formular alguma coisa que favoreça uma fala do prefeito, uma postagem tua, um discurso de alguém, alguma coisa de uma lida de jornal diária ou virtual, de blogs e tal. Você tem que fazer esse exercício a partir de hoje, de tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouvir, tentar fazer um link com as cidades que você atua. Né? Ou seja, informações, dados, notícias, novidades, coisas que você pode trazer para Paraipaba, fortalecendo a imagem, o mandato dos políticos. Né? Então é um exercício mesmo, um treinamento cerebral que você vai fazendo. Quando você tiver nessa caminhada, ou seja, seu cérebro já está acostumado a tudo que você ouvir, você relacionar ao teu trabalho como assessoria de imprensa. Eu estou falando isso não só de teoria, eu estou falando isso de prática. Né? Ainda hoje, eu saí da assessoria em dezembro, mas ainda hoje é muito comum, eu estou lendo alguma coisa e eu faço uma relação com o meu trabalho de comunicação. É muito comum isso. Meu cérebro já trabalha assim. Então, não é uma coisa que eu fico lá tentando. Não, o cérebro já está trabalhando assim. É igual o cérebro do repórter, né, do produtor. Qualquer notícia que você está lá, na fila do banco, alguém fala alguma coisa, você automaticamente pensa, poxa, isso aí daria uma pauta.
Isso aí, se eu fizer um trabalho de produção, eu consigo uma boa entrevista para isso aí. Dá para rolar uma boa entrevista. Você entende o que eu quero dizer com tudo isso? Entendo, sim. Pronto, tranquilo. Então, assim, é só um treinamento. Se você ainda não está fazendo, faça esse treinamento crítico. Tudo que você lê a partir de hoje vai tentar fazer uma ligação com as pessoas para quem você faz assessoria de comunicação. Então, é um exercíciozinho. Pega pequenas notas de jornal, pega grandes notícias de jornal, pega postagens do teu Facebook e você pensa, o que é que eu poderia fazer com isso que favorecesse o meu assessorado? Então, é uma questão de exercício, aos poucos você vai tomando conta disso. Eu quero só lembrar outra coisa. A aula, ela vai ter, esse material que você está vendo vai ser transformado em PDF também. Todo dia, quando a gente terminar a aula, eu estou enviando para você o PDF e estou enviando também o vídeo e o áudio do que a gente está conversando aqui. Tá bom? Para você relembrar e coisas. Outra coisa, ser veículo de informações, né? Você já deve acontecer isso, as pessoas devem procurar você para saber de coisas. Ah, tem uma jornalista ali, a Rayane, então eu vou procurar a Rayane. Então você acaba sendo uma fonte de confiança, uma fonte fidedigna para as pessoas que estão aí ao teu redor. Então um secretário, um assessor, alguém até da imprensa local, você acaba sendo vista como uma fonte. E aí aumenta mais ainda o teu desafio e a tua responsabilidade. Porque como fonte, todo mundo vai esperar de você informações fiéis, informações dignas de confiança, né? Então é uma coisa que você deve se policiar muito, principalmente você que tem 3 empregos, né? Então tem informação que você vai coletar que é importante para Paraipaba, mas não é importante para outra cidade, não é importante para aquele outro político. Então é uma coisa que você deve se policiar bastante mesmo. Você é fonte de informação, você vai ter que ser fonte de informação e para isso você vai ter que estudar, vai ter que ler muita coisa todo santo dia, né? Então, dados, notícias, novidades, você tem que ficar por dentro. Outra coisa que eu quero lembrar, atualizar-se e atualizar, vai me seguindo aí na leitura, inclusive buscando dentro do mandato informações. Outra coisa que é muito interessante é que muita coisa acontece e você não fica sabendo dentro do próprio mandato. Então, o prefeito dali a 1 hora vai se encontrar com alguém e esse alguém é uma pessoa que geraria uma fotografia legal, que geraria uma postagem legal e você nem fica sabendo. As pessoas assim, ou esquecem, ou ainda não entendem a dimensão que é ter uma assessora de comunicação, ou simplesmente te acham muito enjoada e não vão te dar a informação só para ver a sua caveira, né? Vamos falar assim, né? Então você pode ter essas 3 dimensões. Ou as pessoas esquecem, ou as pessoas não têm ainda a ideia do que é ser uma assessora de comunicação na prefeitura, ou simplesmente elas silenciam uma informação que seria importante para você. Como solucionar, né? Qual é a solução para isso tudo? Você pode me interromper a qualquer momento. Qual é a solução para tudo isso? Fazer um treinamento. A gente vai ver isso mais para frente, provavelmente amanhã, quando a gente se debruçar, ou amanhã ou depois, quando a gente se debruçar sobre a produção que você deve ter para o gabinete, né? Mas de qualquer forma eu já vou adiantar. Para resolver esse problema, todo mundo, não só o prefeito, não só o presidente da Câmara e não só o outro prefeito velhinho, mas todo mundo que trabalha diretamente com o prefeito, pelo menos no primeiro escalão ou no segundo escalão, deve entender qual é o papel da Ascom. Deve entender direitinho por que você está ali. Por que o prefeito precisa de uma pessoa que entenda de jornalismo e de comunicação. Quando você faz um treinamento, e aí é literalmente, prefeito, vamos fazer um treinamento com o seu gabinete, vamos reservar um sábado, uma manhã todinha, e você vai fazer um treinamento, vai fazer mais ou menos isso que eu estou fazendo com você aqui, né? Vai tentar transformar o teu conhecimento em informações para que essas pessoas te ajudem. Você vai perceber que isso é importante porque não dá para fazer tudo dentro da comunicação, principalmente porque você é sozinha. Você tem alguma pessoa que te assessora? Pessoas operacionais, fotógrafo, design, locutor, editor de vídeo, são operacionais, não são jornalistas. Não são estagiários também, não tem nada disso. Nada disso.
Pois é, então já vai outra dica. Você tem que treinar alguém ou algumas pessoas, né? Vamos para a pior situação possível. Eu não tenho ninguém aqui para treinar, Danilo. Pessoal, esse negócio de comunicação não entra na cabeça deles para ser um tipo auxiliar, né? Um assessor do assessor. Não dá, Danilo. O pessoal aqui é muito bronco, não consegue. Muito bem. Então, o que você vai fazer? O treinamento. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até você sentir que as informações do gabinete estão fluindo até você, estão chegando até você, sem que você corra atrás das informações, porque você já tem muita tarefa. Se você ficar ainda correndo, tentando descobrir o que vai acontecer dali a algumas horas, dali a alguns dias, algumas semanas dentro da prefeitura, você vai enlouquecer, você não vai conseguir dar conta, né? Então, para qualificar mais ainda o teu trabalho, para você ficar por dentro de coisas antes até do prefeito, o que você deve fazer? Você deve chamar o prefeito de lado e organizar com ele, né, porque o prefeito que tem que dar a ordem para que todo mundo se sinta obrigado a participar, né, ou o presidente lá da Câmara, enfim. As pessoas para quem você assessora, que você faz assessoria, você tem que convencer que deve acontecer um treinamento. Um treinamento para aquelas pessoas que estão mais próximas de você e mais próximas do prefeito ou dos políticos, né? Esse treinamento deve ter como conteúdo tudo aquilo que você acha necessário. Então, por exemplo, você não pode estar em todos os lugares com o prefeito. Nem o fotógrafo, às vezes, vai estar em todos os lugares com o prefeito. Mas tem um assessor que está junto com o prefeito num determinado momento em que pode gerar uma ótima fotografia e a pessoa não tem aquele time. A pessoa não se liga que aquilo ali pode gerar uma imagem legal para o Facebook da prefeitura. Então, a Rayane não pode estar em todos os lugares, às vezes o fotógrafo, por algum motivo, também não vai estar em todos os lugares, mas tem pessoas que sabem que a Rayane vai adorar, ou a prefeitura vai adorar, uma fotografia tirada do celular, que você depois vai editar, vai melhorar com os editores aí, mas a pessoa está ali no lugar certo, na hora certa, com o prefeito, com uma outra pessoa que gera um bom like, né, no Facebook, entende? Pronto, perfeito. Então tudo isso é importante para que você terceirize algumas coisas que podem ser terceirizadas no seu trabalho, já que você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então faz um treinamento com esse pessoal, faz um treinamento porque isso é importante, até você sentir que essas pessoas estão te municiando de informações. Tranquilo? Então vamos lá. Continuando aqui na leitura. Manter-se responsável pela comunicação do mandato. Vou tirar você aqui da frente, que você está na frente do texto. Manter-se responsável pela comunicação do mandato no que se refere a treinamentos internos, já adiantei isso, monitoramento da escrita, fala, imagem e tal. Uma das coisas que deve estar presente nesse treinamento é o seguinte. Pessoal, fazendo parte da prefeitura, fazendo parte do gabinete do prefeito, né, das secretarias, enfim, fazendo parte do poder executivo, todo mundo acaba sendo direta e indiretamente responsável pela sua própria imagem. Ou seja, você tem um assessor que acha, né, e eles acham mesmo, que não tem nada a ver ele ser flagrado fazendo alguma arruaça no meio da rua, porque ele está fora da prefeitura, está em horário de descanso, é final de semana, então ele pode fazer qualquer coisa, e isso não pode. Tem que criar o hábito nessas pessoas para que elas entendam que tudo aquilo que um assessor faz acaba direta ou indiretamente respingando no assessorado. Então, isso é muito comum as pessoas pensarem assim, até na iniciativa privada, você ouve muito isso. Mas eu estou em horário de folga, estou de férias, estou em horário de descanso, eu não estou dentro da empresa, não estou dentro da prefeitura. Mas isso não importa. A gente está numa situação, e você sabe muito bem disso, a gente está numa situação no século XXI que nada hoje fica encoberto. Todo mundo sabe de tudo. Todo mundo tem um celular que filma, todo mundo tem um celular que grava áudio, todo mundo tem um celular que fotografa. Tá aí
esculhambação toda que a gente está vivendo com as denúncias da Lava Jato. Isso aí é uma coisa muito clara para todo mundo, mas não é claro quando você pede para eles fazerem uma relação com o trabalho deles. Então, política é algo altamente sensível, com certeza você já sentiu isso. Então é importante que não só o prefeito tome cuidado com aquilo que ele fala, com aquilo que ele faz, né, aonde ele costuma ir, mas todo mundo que trabalha na prefeitura, ou pelo menos todo mundo que trabalha diretamente com o prefeito. Porque quando acontece alguma coisa, não é o Danilo que fez, é o Danilo, assessor do prefeito. É a Rayane, assessora de comunicação do presidente da Câmara Municipal. Então, hoje em dia, a relação que se faz é a pessoa e a empresa para a qual ela trabalha. No caso aí, a prefeitura. Você já teve algum caso que possa se assemelhar com isso que eu estou explicando? Cortou o áudio? Eu perguntei para você se você conhece ou já ouviu algum caso de pessoas que já fizeram alguma coisa errada. Tá cortando? Tá cortando um pouco. Eu não sei até onde você ouviu. Eu estou falando do cuidado que você deve ter com a imagem dos colaboradores do prefeito. Pronto. Aí eu perguntei para você se você já teve algum caso desse tipo já nos teus trabalhos. Já sim. Eu tive um carnaval, um controlador do município bebeu muito e aí queria brigar com a população, com algumas pessoas. Tá vendo? É a coisa... O procurador, né? Ai, graças a Deus que não migrou não. Foi visto logo na hora, ele tirou. Mas, assim, causou um tumulto, né? Claro, com certeza. Causando tumulto, tem gente fotografando, tem gente filmando, e aí isso vai parar na internet e até explicar as coisas, muito estrago pode acontecer. Então, assim, dentro desse treinamento, deve ter um tópico especial para isso. Olha, você está participando de um mandato. Tudo aquilo que você fizer de errado e de certo também, claro, mas tudo aquilo que você fizer vai respingar direto ou indiretamente na prefeitura no mandato. Então, deve haver um cuidado muito grande e as pessoas devem se tocar. E é você, da assessoria de comunicação, que deve dar esse toque para elas, porque não existe uma consciência para essas pessoas. Claro que existe consciência para o prefeito, para a primeira-dama, para o primeiro escalão. Provavelmente o segundo escalão não tem essa consciência, mas eles devem ter, porque, enfim, isso vai acabar respingando no teu próprio trabalho. Ok? Ok, vou passar para o nosso último tópicozinho aqui nessa página, que é responder pela gestão de crise junto ao político e assessores mais próximos. Então, para evitar que você tenha muito incêndio para apagar, né, ficar perdendo um tempo danado em tentar desmentir coisas, ou até desmentir o indesmentível, ou seja, tem foto, tem imagem, tem gente brigando e gente da prefeitura fazendo alguma coisa, não tem como dizer que é mentira isso, porque está gravado e tal. Então, para evitar maiores problemas para você, se antecipa. Faz um treinamento com toda essa turma, mais de uma vez, se for preciso, para que eles entendam direitinho que tudo aquilo que é feito dentro ou fora da prefeitura faz parte da tua responsabilidade de comunicação e, pior ainda, né, faz parte do mandato do político. Então, todo mundo tem que estar ciente disso, não é só você e não é só o prefeito. Todo mundo tem que estar ciente dessas coisas. Vou passar a bola. Peraí. Às vezes dá uma travadinha aqui. Pronto. Continua aqui nos desafios do cargo, mudando você de posição de novo. Já falei, né, sobre manter-se atualizado na área de comunicação e imprensa. Você já está fazendo aí uma pós-graduação, massa. Está fazendo o curso com a gente aqui, massa, né? Agora, isso não pode parar, você sabe muito bem disso, que as coisas dentro da comunicação, principalmente em termos de tecnologia, em termos de linguagem, isso muda cotidianamente e é um outro desafio para você, né? Já que você tem muito trabalho, literalmente, muitas horas de trabalho, vai ter que aos poucos ou de tempo em tempo reservar alguma coisa para você fazer cursos curtos como esse, né? Um curso de 12 horas e
também, claro, fazer pós e coisas mais longas, mas de qualquer forma você tem que estar se qualificando constantemente, porque você é a menina da comunicação. Então, se você ficar atrasada com isso, todo o resto vai ficar atrasado. Então você tem que ter essa consciência. Claro que você já tem isso, mas nunca é demais lembrar, né? Você tem que estar se qualificando sempre. E estudar marketing e as suas técnicas atualizadas, né? Você já fez um curso de marketing, inclusive comigo, né? Lá na MJ, curso de marketing político eleitoral, ótimo, massa. Não deve parar. Ou seja, você pelo menos assim, um artigo, uma vez por semana, dá uma lida sobre marketing, faz uma relação com marketing político, né? A gente vai ter alguma coisa de marketing político aqui também no nosso treinamento de 12 horas, mas é algo que você tem acesso à internet, você pode ter acesso a coisas novas sempre que está acontecendo. Você está vendo, inclusive, que os marqueteiros, né, estão presos, estão sendo denunciados, enfim. Até para a nossa profissão está respingando o caso da Lava Jato, né, uma coisa bem complicada aí. Mas sabe uma coisa interessante que eu venho notando sobre esses casos dos marqueteiros aí? É porque não se tem a dimensão do trabalho do profissional, do consultor de marketing. Os caras só veem aquela velha história de que o marqueteiro inventa um político para as pessoas votarem, né? Você que já fez o curso sabe bem que não é assim. Inclusive eu até estou pensando em fazer um treinamento, um curso, uma oficina, alguma coisa sobre, para os jornalistas, sobre o que é realmente a profissão, o que é realmente o trabalho de um consultor de marketing eleitoral e de um marketing político. Não tem nada a ver com essa bandidagem aí. Então, continua se atualizando do jeito que você já vem fazendo. Inovar constantemente com o uso das novas ferramentas digitais é uma outra coisa que você vai usar muito. Ou seja, você tem as possibilidades, você tem muita criatividade para ser usada em produtos como o YouTube. Depois eu vou falar sobre isso lá na produção para o político, podcasts. Ou seja, você vai ter que desenvolver coisas que muito provavelmente são inéditas aí para o prefeito, para a prefeitura, né? Mas você vai ter que desenvolver coisas se utilizando daquilo que está aí para todos nós. O que é que você, por exemplo, aí eu vou te perguntar, né? O que é que você já fez usando as ferramentas como YouTube, Facebook, podcast? O que é que você já fez, Rayane? Aqui tem a page, né, da prefeitura. O canal do YouTube eu não criei ainda, porque eu tive uns problemas com o site, esse canal tem que ser ligado ao site. Então tem a fanpage da prefeitura, tem o site, né, e tem um convênio com uma rádio, e quando a gente precisa manda pra lá. E aí eu me utilizo dos portais de Fortaleza pra soltar as notas. Entendi. Legal. Não, massa. Né? Provavelmente amanhã a gente vai entrar mais a fundo na produção para o político. Eu vou te dar vários exemplos, várias dicas que funcionaram muito bem comigo, né? E são dicas que você pode reproduzir aí tranquilamente. É aquela coisa, dá um certo trabalho, mas se você conseguir aos pouquinhos descobrir uma pessoa, às vezes você consegue descobrir uma pessoa dentro do gabinete, ou dentro aí, ou na cidade propriamente dito, convencer o prefeito de alguma forma a ajudar a pessoa a te ajudar, né? Enfim, você vai terceirizando algumas coisas que podem ser possíveis serem terceirizadas para não ficar tudo nas tuas costas. Mas enfim, inovar então constantemente é palavra de ordem para a assessoria de comunicação. As ferramentas estão aí, as pessoas precisam saber tudo aquilo que o prefeito anda fazendo, de bom, né? Principalmente. Então, o canal no YouTube, quando você conseguir fazer, vai ser uma mão na roda. Você vai fazer um canal, você vai poder criar, se o prefeito for bom de palavra, né? Depois a gente vai conhecer um pouco mais ele, mas se ele for bom de palavra, você pode criar um programa de entrevista, né? Você fazendo entrevista com ele, ele falando das produções dentro da cidade, enfim. A criatividade é infinita nessa história aí de se utilizar as ferramentas. Então vamos lá, canal do YouTube, web, rádio, podcast, né? São alguns exemplos possíveis e desejáveis que você possa utilizar. E outra coisa, constantemente, você já deixou claro que você quer fazer isso, então vai lá de novo, né? A dica: superar constantemente as expectativas do assessorado e do gabinete. Não só o assessorado precisa olhar para você e ver, puxa vida, essa menina, se não tivesse aqui, faria falta. As pessoas que estão ao redor
também precisam ter essa noção. Por quê? Porque o prefeito ouve muita gente pode falar e muita gente pode colocar alguma situação que desfavoreça a sua presença no gabinete. Mas para que ter uma pessoa que faz comunicação aqui no gabinete, numa cidade tão pequenininha e tal? Muita gente pode levantar questionamento, né, que pode colocar uma pulga atrás da orelha do teu assessorado. Mas se você constantemente está elevando as expectativas, poxa, eu não esperava que você fizesse tal coisa, eu não esperava ter um canal no YouTube, eu não esperava ter uma web rádio, eu não esperava ter um release, eu não esperava o jornal Povo vindo aqui em Paraipaba para fazer uma cobertura, eu não esperava isso, não esperava aquilo, e sendo tudo fruto da Rayane como assessora de comunicação, isso vai sempre dando uma dinâmica cada vez maior na tua produção como profissional e na tua necessidade na prefeitura. Então a prefeitura como um todo vai pensar duas vezes antes de descartar a Rayane por qualquer outro motivo. Perdeu, né? Oi, Rayane. Rayane? Não, tô ouvindo. Mas você me ligou, não foi? Foi, eu liguei, é porque tava caindo, o áudio fica falhando. O áudio fica falhando, é? Então eu vou deixar ligado aqui. Será que você consegue você consegue me ouvir aqui então? Tá. Você ouviu até a hora que eu falei dos canais no YouTube, web rádio e tudo mais, né? Tá, tranquilo. Então vou botar a bola para frente. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui esse áudio, volume durante a chamada. Deixa eu ver aqui. Ok, vou continuar aqui com o celular na mão então para a gente não perder o áudio. Se perder, me avisa. Então vamos lá. O porquê da assessoria de imprensa e da assessoria de comunicação. Primeiro, isso aí você pode até utilizar quando você for fazer o treinamento lá para o pessoal entender por que existe isso aí, né? Por que existe a Ascom. Saber diferenciar uma assessoria de comunicação de uma assessoria de imprensa. Você já mostrou que sabe, mas necessariamente seria interessante que as outras pessoas que trabalham com você saibam separar. Outra coisa interessante, né? Criar um ambiente para que o político e as suas ações sejam conhecidos. Então deixar muito claro, olha, sem assessoria de comunicação, o político perde muito da possibilidade dele ficar conhecido pela imprensa e automaticamente ficar conhecido pelas outras pessoas, né? É sempre bom lembrar que todo cabo quer ser sargento. Então, o político geralmente quer sempre conquistar, por exemplo, de prefeitura de interior a deputado estadual, a deputado federal e tal, né? E isso deve ficar claro que a médio e longo prazo, esse trabalho que você está fazendo hoje na prefeitura vai acarretar um conhecimento maior quando o prefeito for candidato a um outro cargo legislativo, se for o caso. Então todo esse conhecimento que você está gerando para ele hoje, lá na frente vai poder tranquilamente ser utilizado como munição de campanha, né? Então é importante que tanto ele quanto os assessores que trabalham com ele entendam que é estratégico você ter uma assessoria de comunicação que gere conteúdo que ele vai se utilizar em campanhas assim a perder de vista desde quando ele deseja ser candidato lá na frente, né? Então é importante que no treinamento que você vai fazer com essas pessoas, com os assessores, com os políticos no modo geral, eles entendam que a assessoria de comunicação é estratégia para gerar conteúdo, para que seja utilizado lá na frente nas campanhas. Outra coisa, né? Posicionar o político de forma positiva diante do mercado político. A gente vive um momento onde a política é o pior palavrão do mundo. As pessoas têm ojeriza de política mais do que tinham antigamente. Mas isso é um lado só da moeda. O outro lado da moeda é o seguinte: se você tem a sorte de ter bons políticos comprometidos com aquilo que eles querem de bem para a sociedade, você vai poder gerar muita coisa boa, muito material bom, né? E aquilo que a gente chama no marketing, posicionar o político como o cara diferente.
Muito provavelmente você consegue fazer isso com mais facilidade com um prefeito jovem do que com um prefeito já, né, de uma outra cultura política, né? Então, o prefeito jovem de uma cidade pequena do interior, rapidamente você pode transformar a imagem dele, pode posicionar a imagem do prefeito como, olha, tá vendo tudo isso que vocês estão vendo na Lava Jato? O nosso prefeito é exatamente o contrário disso. Por isso que a história que eu falei lá no começo, que você deve treinar o seu cérebro para observar qualquer notícia e utilizar essa notícia favoravelmente ao teu assessorado, isso deve acontecer nesse caso também. Ou seja, tá vendo os políticos de hoje? Olha o político, né, que vocês têm aqui, é totalmente diferente, ou seja, vai construindo uma imagem de um político que é totalmente avesso a tudo aquilo que a gente está vivenciando hoje em termos de política, em termos de Lava Jato, né? Então, assim, por que ter uma assessoria de imprensa? Para isso também, ajudar a construir positivamente a imagem de um político jovem e de um político que é comprometido com tudo que é bom dentro da política, né? Porque as pessoas hoje, a imprensa hoje, ela está acostumada a falar mal da política. Você não vê uma matéria, uma pauta que fale bem, porque existe política boa, existe político honesto, existe tudo isso bom. É claro que, infelizmente, com a mídia colocando os holofotes em cima da má política, todo mundo tende a achar que todo mundo é igual, né? Então, dentro da assessoria, essa é uma outra grande missão, né, para uma Ascom, fazer com que as pessoas tenham uma outra visão da política e do político, né? Então, treinar o comportamento do político e dos membros do gabinete diante da imprensa é outra coisa que você vai fazer, a gente vai falar mais sobre isso, ou seja, as pessoas devem estar acostumadas a dar uma entrevista, por exemplo, pode acontecer a qualquer momento, não sei como é que literalmente eu não sei como é que funciona a prefeitura e a relação com as rádios do interior e tal, né? Mas de qualquer forma, todo mundo, a começar do prefeito, deve estar muito bem assessorado, muito bem treinado para dar uma entrevista, inclusive quando você não está presente. A gente vai falar mais sobre isso no treinamento para mídia, que tem um espaçozinho para a gente fazer o Media Training aqui, né? Todo esse material que você vai conseguir com essas aulas, vai ser seu, né? Então você vai poder utilizá-lo aí dentro do teu próprio treinamento também. E, enfim, outra coisa interessante é desburocratizar o acesso da imprensa, né? Às vezes no interior não tem essa burocracia, né? O prefeito conhece o radialista conhece a família do prefeito, então é uma coisa mais próxima, diferentemente de uma capital e tal, que você tem que passar, o jornalista acaba tendo que passar pelo assessor de imprensa, né? Talvez a vida, né, no interior seja uma coisa menos desburocratizada por natureza, então fica aí somente a nossa dica. Continuando o porquê da assessoria de imprensa, divulgar as ações do mandato, ou seja, também cabe à Ascom a criação e desenvolvimento de jornal, panfleto, né, as redes sociais que você já fala que já está trabalhando, eventos, enfim, tudo acaba passando pela mão da comunicação. Não tinha pauta, né? Eu vou te falar uma coisa, é impossível. Você não está sendo municiada de informações suficientes para conseguir, porque 3, 4 meses de mandato e não ter material, não tem como. Não tem como, principalmente executivo. Se fosse o legislativo, eu até ficava assim, legislativo, eu sei como é que é. Mas executivo... Bom, então vamos fazer o seguinte, exercício, né? Observe se as informações que estão chegando até você, inclusive quando você está presente, indo aí nessas inaugurações e tudo mais, tenta observar com um olhar mais crítico ainda a respeito daquilo que você
poderia conseguir. Vou dar um exemplo bem prático. Você falou aí, ele vai inaugurar um equipamento, mas um equipamento tão sem graça que eu não conseguiria, com uma fotografia, fazer com que isso se transformasse numa pauta para o jornal da prefeitura. Né? Mas tenta imaginar alguma coisa como entrevista com o prefeito e com a população, ou alguém que vá se beneficiar daquela inauguração. Porque assim, veja, por que você vai criar um jornal? Você cria um jornal porque você deve ter todas as formas de mídia a seu lado. Então, quem lê, é claro que a minoria das pessoas lê, tanto aqui quanto aí, com certeza, mas pode existir, né, aquelas pessoas que querem ver um jornal, que querem pegar no jornal, inclusive o próprio prefeito ou os secretários, que querem pegar na mão, né, colocar na mão um jornalzinho e dizer, pelo menos há uma produção de material da assessora de imprensa. Agora tu imagina que uma assessora de comunicação não consegue nem produzir um material. Já começa a ficar uma coisa meio que estranha. Então, mesmo que você tenha que tirar leite de pedra, tem que fazer. Tudo bem que você não vai fazer mensalmente, mas trimestralmente ou bimestralmente, ou vai, na pior das hipóteses, semestralmente você criar um panfleto ou criar uma publicação, tem que acontecer de alguma forma, entendeu? Então vamos lá, eu vou te perguntar. É bem complicado, assim é muito complicado. Porque assim, começa a fazer coisas que não é da tua ocupação fazer, da tua preocupação fazer, e o pior, acaba criando costume, né? Acaba criando um costume negativo, ou seja, coisas que não é da tua responsabilidade você acaba abraçando, porque, enfim, atrapalha teu trabalho, e aí complica a situação lá na frente, porque você acaba tendo responsabilidades que não são tuas. Né? Mas, enfim, vamos ver se alguma coisa vai te ajudando a despertar, a amadurecer. Isso. É importante, você tem que ter uma periodicidade, né? Ou seja, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, mas tem que ter, de período em período você tem que produzir. Minha dica, faça pelos 6 primeiros meses dele, mas você tem que começar assim. Para sair em junho, você já deve começar ontem. Porque demora, vai dar trabalho e você não vai entregar qualquer coisa. Como é o primeiro, tem que ser lindo, maravilhoso. Como você vai fazer isso sem dinheiro, enfim, sem ajuda? É realmente um desafio muito grande. Tem que conversar muito direitinho aí com o teu chefe, né? Mas faça dos 6 primeiros meses de mandato do prefeito. Vou repetir. É meio que impossível não ter alguma coisa para fechar um jornalzinho de 4 páginas. Tem que procurar alguma coisa que esse homem faz. Porque esse homem não é possível. Ele é um bom prefeito? O que é, por exemplo, o que é que ele andou fazendo nesses 6 meses na cidade? Pagou dívida? Construiu
uma escola. Isso já é uma notícia, Rayane. Ah, o prefeito não fez nada durante os 6 primeiros meses. Vem o Jornal da Rayane e vai explicar para a população, e aí o jornal ele vai fazer um link com... Uhum. Por exemplo, se alguém te parasse na rua... se alguém te parasse na rua e te perguntasse, vem cá, o que o teu prefeito está fazendo? Se ficar um ponto de interrogação, é muito ruim, muito negativo isso, né? Mas de qualquer forma... Não, perfeito. Eu compreendo perfeitamente que isso aí, na cabeça de uma pessoa mais preparada, que é o seu caso, isso soa como até uma amenidade. Eu vou falar disso dentro do jornalzinho, não rola. Mas o que você tem que entender é que o prefeito, alguma coisa aconteceu. Nem que seja... o prefeito não pôde fazer nada durante os 3 primeiros meses porque ele pegou a prefeitura falida. Porque pegou dívida da gestão anterior. Não vamos falar da gestão anterior, mas o prefeito tem se reunido com o governador para conseguir verba para a cidade. Alguma coisa esse prefeito deve ter feito, porque ele não ficou no gabinete sentado, assim, desenhando. Alguma coisa. Tudo é notícia. Você sabe que em branco não sai. Tem essa máxima dentro do jornalismo. Em branco não sai. Então, mesmo aquilo que não seja tão relevante, que você acredita que não seja relevante para você como jornalista, talvez seja relevante para o tiozinho da bodega lá de Paraipaba. Claro que você não vai mentir, mas você pode manipular, no bom sentido da coisa, manipular as informações para que ela seja pelo menos palatável, para que as pessoas pelo menos possam engolir alguma coisa durante um período. Mas assim, se você não precisa mais se preocupar, porque já passou o tempo dos 3 meses, se preocupa agora com os 6 meses. Para você entregar alguma coisa, né? Para você, e assim, repito, você tem que fazer uma conexão em tudo aquilo que você está produzindo no jornal para que isso se reflita, por exemplo, nas redes sociais. Todo mundo tem que falar a mesma língua. As redes sociais, o YouTube, o jornal, as rádios, enfim, todo mundo tem que falar as coisas que você está dizendo que aconteceu na prefeitura. Mesmo que seja uma coisa muito prosaica, tem que dar voz para o prefeito, senão daqui a pouco o prefeito vai dizer, ou vai pensar, mas e aí? O que é que você está fazendo aqui? Ou se ele tem contato com outras assessorias de outras prefeituras que tem um jornalzinho. Porque o jornalzinho é a coisa mais assim, básica do básico para qualquer mandato político. Um jornalzinho pode ser um xerox, claro, com xerox de qualidade, mas enfim... Tem que investigar, tem que ter esse olhar crítico aí com a cidade, com o prefeito, com o teu trabalho, para que você consiga desenvolver, porque em branco, repito, não pode sair. Né? Mas eu tenho a impressão que aos poucos vai te clareando algumas coisas aí, porque não é possível que numa cidade não aconteça nada que não gere algum tipo de notícia favorável ao prefeito. Mas vamos lá. Ele vai se sentir seguro, então, já vou terminando essa partezinha aqui, que é quase uma introdução ainda. Representar o político em ações e eventos, isso vai acabar sobrando para você em muitas situações, como relações públicas ou porta-voz, e tornar o assessorado autoconfiante e confiante no seu trabalho como peça-chave, como eu já falei lá atrás. Né? Então, vou lá para frente aqui. O papel do comunicador dentro da política. Vamos fazer uma reflexãozinha a respeito do teu papel dentro da política. Primeiro, aproximar o cidadão da política. Danilo, o prefeito não fez absolutamente nada até agora. Ok, então vamos criar alguma coisa, Rayane. Vamos desenvolver uma ação que o prefeito possa participar, criada 100% pela Rayane, para que eu possa gerar fotografia, para que eu possa gerar vídeo, para que eu possa gerar entrevista para esse homem aparecer. Então você vai criar
hipoteticamente aqui, vamos criar uma ação que uma vez por mês o prefeito vai se encontrar com moradores rurais ou vai se encontrar com lideranças comunitárias, e esse encontro, que seja lá, sei lá, para falar sei lá o que, mas vai encontrar para ouvir a população, e isso vai gerar uma demanda, vai gerar fotografia, vai gerar um texto, vai gerar uma pauta, vai gerar um release para você mandar para a imprensa. Se o prefeito não está gerando aquilo que ele deveria gerar como gestor, você então tem que gerar. Porque você não pode ficar calada. Aí, a tua mídia tem que estar produzindo alguma coisa. Se a prefeitura não produz, você tem que produzir. Você tem que gerar, você vai ter que criar alguma coisa para que, primeiro, ele veja que você está trabalhando. Segundo, a população veja que ele está trabalhando, mesmo que ele não estivesse trabalhando, eu sei que ele está, mas mesmo que seja um prefeito que não fosse aquele adepto do trabalho, mas você ia ter que gerar alguma coisa, porque senão a imagem dele começa a definhar. As pessoas que escolheram ele como prefeito, que o escolheram como prefeito, começam a se perguntar, mas peraí, esse cara está há 3 meses, há 6 meses, e aí? Está fazendo o que aí? Nada? Mesmo que ele esteja indo se encontrar com o governador Camilo a cada 15 dias, isso tem que gerar uma pauta, isso tem que ser pauta para você colocar. Tudo bem que não dê para colocar no jornal, mas tem que colocar isso de alguma forma para fora. Gerou uma demanda, você cria um texto que seja um texto verdadeiro e ao mesmo tempo um texto que seja sedutor para as pessoas lerem isso e compartilharem. Não tem como. O teu papel aí, dentre outras coisas, é aproximar o cidadão da política. E aproximar o político do cidadão. Por isso que eu falei, se ele não está gerando, gere você. Gere algum programa, algum produto de política que ele possa aparecer na cidade, você possa registrar e você possa ter material para fotografar, filmar, gravar. Tu compreende? Pronto. Então, bola para frente. Aos poucos eu tenho certeza que ideias vão clarear para você. Potencializar ações do político na imprensa é outra coisa. Imagina, um político que não produz nada. Como é que você vai mandar isso para a imprensa, que é 1000 vezes mais crítica do que o tiozinho da bodega aí da tua cidade? Então, vamos fazer um exercício assim, ao contrário. Primeiro, se você conseguir seduzir o pessoal de Paraipaba, a segunda missão vai tentar seduzir o pessoal da imprensa de Fortaleza. Porque seduzir o pessoal da imprensa do lugar é uma coisa. Seduzir o pessoal da imprensa da capital é outra coisa. Então você vai ter que ter uma demanda, se não for de quantidade, de qualidade, muito boa para atrair uma entrevista do prefeito no jornal Povo, por exemplo.